fala, ministra, do modo como a senhora fala, parece que o assunto é distante, né? Houve a guerra, tem dificuldade de conciliar os dois assuntos, mas nós aqui também temos essa dificuldade, né? Às vezes dá a impressão de que a senhora fala uma língua e um pedaço do governo fala outra língua. Tem um pedaço do governo que ainda está no petróleo, carvão e gás. A senhora não se sente assim um pouco, não diria sozinha, mas um pouco isolada nesse debate, aqui no Brasil, internamente, no governo? Não, Josias, porque quando o presidente Lula foi no Piauí, ele disse, vamos trabalhar para que a matriz energética brasileira seja 100% limpa. E tem um esforço enorme dentro do PAC, do Programa de Transformação Ecológica, que está sendo liderado pelo ministro Fernando Haddad, para que o Brasil consiga alcançar esse objetivo de ter uma matriz energética 100% limpa. Aí você diz, mas o Brasil explora petróleo. Agora, eu particularmente defendo que a Petrobras deva urgentemente deixar de ser apenas uma empresa de exploração de petróleo e ser uma empresa, não é, de produção e geração de energia, porque aí você trabalha nessa lógica da transição. Então, o que o presidente Lula tem trabalhado? Nós podemos ter mais energia limpa do sol, do vento, da biomassa e da água para produzir hidrogênio verde. Com isso, nós teremos uma matriz energética 100% limpa e poderemos usar essa energia, inclusive para agregar valor aos nossos produtos. Em vez de mandar o aço in natura, vamos trabalhar esse aço aqui mesmo, beneficiá-lo, agregar valor, transformar esse aço aqui no Brasil com essa energia limpa. E nós vamos ter um produto que não é carbono intensivo. A mesma coisa em relação aos produtos agrícolas. A mesma coisa em relação ao processo de reindustrialização verde. A energia excedente, nós vamos exportar essa energia para ajudar os países outros que não têm as mesmas facilidades que nós a fazerem a sua transição energética, porque o hidrogênio verde ele poderá ser usado nos países desenvolvidos, inclusive temos contatos com a Alemanha, com o Reino Unido, com vários países, para que o Brasil seja esse grande exportador de sustentabilidade. Eu não me sinto sozinha, porque eu tenho o ministro da Economia, que está liderando o plano de transformação ecológica, eu tenho a liderança do presidente Lula, que já estabeleceu que vamos enfrentar o problema da mudança do clima, que vamos ajudar na transição ecológica do mundo e que seja uma transição justa. E que até já estamos enfrentando o problema que para nós não é fácil de desmatamento zero e ao mesmo tempo, junto com o ministro Fávaro, trabalhando a agricultura de baixo carbono. Então, há contradições? Com certeza há contradições, mas essa é a contradição do mundo. E não será diferente aqui. O importante é que agora tem um centro de governo que faz a alavancagem da agenda ambiental de forma transversal. Hoje já são 33 ministérios com agenda de sustentabilidade dentro do governo. Aquela ideia de transversalidade que há 20 anos atrás eu falava, parecia uma coisa meio de outro planeta, né? Que era só o ministério que trabalhava essa agenda. Hoje são 23 ministérios já trabalhando essa agenda e ministérios da agenda pesada, da dinâmica do desenvolvimento. Ministra, mas quando você coloca essa discussão, por exemplo, da Foz do Amazonas, né, a gente tem aí nesse, digamos, embate, a senhora um pouco solitária no sentido de que há o Ministério de Minas e Energia, o dos Transportes e o próprio ministro Fávaro, numa entrevista para a gente também, eles apoiam a exploração do petróleo nessa Foz do Amazonas. E a senhora parece aí, teve toda aquela questão do IBAMA, de dar o parecer e voltar atrás. E nessa não voltou atrás. Não, teve essa confusão ali, né, dos pareceres. Não teve. O IBAMA deu um parecer técnico, o parecer técnico foi totalmente respeitado, como é num governo republicano, e o que aconteceu é que a Petrobras reapresentou os estudos à luz dos questionamentos que o IBAMA fez. O novo encaminhamento que a Petrobras fez está sendo analisado de novo com total isenção. O IBAMA negou a licença à Petrobras por razões ambientais. A questão se vai explorar ou não vai explorar petróleo não é uma decisão do Ministério do Meio Ambiente, é uma decisão do Conselho de Política Energética. O IBAMA já deu
cerca de 22 ou 23 licenças só nesse ano para a Petrobras. Mas o que nós olhamos são os aspectos de natureza ambiental. A discussão sobre continuar ou não explorando petróleo no mundo, e no caso do Brasil, que é um explorador, também explora petróleo, é uma discussão que tem que ser feita no âmbito global. Agora, internamente, o que existia no passado, que era passar por cima do parecer técnico do IBAMA, do ICMBio, isso não acontece e nunca aconteceu no governo do presidente Lula. Agora, o presidente Lula, né, e aí eu posso dizer com tranquilidade, quando foi agora as obras do PAC, foi ele que disse que a Foz não iria para a contratação no PAC, que iria para estudos, a Ferrogrão iria para estudos, que a BR-319 iria para estudos e que Angra 3 iria para estudos. É completamente diferente. Tanto a questão da exploração de petróleo na Foz do Amazonas não está decidida ainda. Houve o recurso da Petrobras e não há deliberação ainda. Não há deliberação. Está sendo avaliado do ponto de vista dos aspectos ambientais. Tem prazo, ministro? O prazo é o prazo necessário que os técnicos precisam para poder dar essa resposta. Eu sempre digo, Josias e Carla, aqui a gente nem dificulta nem facilita. Né? No governo republicano você faz o devido processo legal. É claro que você precisa, enfim, numa situação de respeito ao contribuinte, ter agilidade. Mas a agilidade não pode ser em prejuízo da qualidade. Na linha do que a senhora está falando a respeito da transversalidade, que é um raciocínio interessante, do meio ambiente não é uma questão só do Ministério do Meio Ambiente, mas do governo, a Petrobras está analisando agora o seu plano de investimentos. Né? O Ministério do Meio Ambiente foi chamado a opinar nesse plano de investimento da Petrobras. A senhora sente que há, neste plano, uma preocupação com a conversão da Petrobras numa empresa de energia e não apenas de exploração petrolífera, ou ainda não? Olha, essa formulação eu venho fazendo, você me conhece, né? Acho que nos últimos 20 anos, né? De que deveria ser assim. No processo de feitura do PAC e no processo de feitura do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento, uma das diretrizes aprovada pelo governo, e no caso as duas coisas, tanto o Plano de Combate ao Desmatamento quanto as obras do PAC, é coordenado pela Casa Civil, a coordenação política. No caso do desmatamento, a coordenação executiva é minha, do Ministério do Meio Ambiente. Mas ali está expresso que é preciso fazer uma compatibilização entre os investimentos e os objetivos do desmatamento zero, os objetivos do Acordo de Paris. Então, quando isso é estabelecido, esses cotejamentos vão sendo feitos. Espera aí, esse investimento que nós estamos propondo aqui, como é que isso vai repercutir nas metas, nos compromissos que o Brasil assumiu? Isso é um passo muito grande em comparação à visão puramente de desenvolvimento e econômica que perpassa, né, enfim, a prática dos governos de um modo geral. Hoje, né, seja nos Estados Unidos, o plano deles também lá de transformação ecológica, seja no Reino Unido, seja na França, seja no Brasil, tudo isso está sendo feito. O que me deixa, digamos assim, muito esperançosa é ver o empenho do ministro Fernando Haddad, né, trabalhando intensivamente com a sua equipe, junto com as equipes dos outros setores de governo, para que a gente faça com que esse plano, ainda que ele seja um plano dinâmico, porque ninguém consegue ter um planejamento para fazer a transição ecológica do seu país em lugar nenhum do mundo, porque as dinâmicas estão acontecendo agora, mas é um empenho, né? Inclusive ele tem falado muito, é preciso ter uma governança que faça com que a gente fique o tempo todo verificando aonde o plano está avançando no setor de agricultura e desmatamento, está avançando na mesma velocidade em transporte e energia, aonde está avançando?